Fala galera, Lionel. Vou tentar aqui mostrar como que funciona, né, as Go Routines em relação a main, tá? Então imagina aqui, ó, que aqui é aquele código do Go, né, main, vou colocar aqui a main, certo? E vamos desenhar aqui, colocar assim, assim, pronto. Aqui é a main, tá? O programa, pessoal, ele tem um início, né? Começa com a função main, certo? Então aqui é o início do programa, início, tá? E ele tem um fim, certo? Então aqui vamos supor que aqui seja o fim do nosso programa, né? E durante esse trajeto que vai aqui, né, do início ao fim, ó, vou colocar assim para a gente entender bem certinho, tá? Vai ter aí o início, vou colocar verde e vou colocar uma animação, tá? Então, nosso programa inicia e ele vai sendo executado aqui, ó, sempre nesse sentido, né, até chegar o final do código, né? Quando esse código ele é encerrado aqui, ele sai lá do sistema operacional, ou por erro, ou por ter feito tudo que ele deveria fazer. O que que acontece quando a gente cria uma função no Go com o statement chamado go, né? Go func, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, o que que acontece, tá, no Go? Então vamos verificar agora o que que acontece, certo? Quando a gente chama um go func, tá? Quando a gente faz isso, pessoal, o Go ele cria, ó, você tá vendo aqui a main é um processo que vai ter o início, meio e fim. E aqui, ó, ele vai criar uma outra Go routine, tá? Routine, tá? Essa Go routine, ela é separada da main, tá certo? A main, se a gente não utilizar alguns componentes de sincronização, que a gente vai ver aí em outros vídeos, esse código aqui, ó, ele é inicializado, certo? Enquanto isso, a main aqui, ó, ela tá seguindo, tá? Pode ser que a main finalize e esse código não tenha nem tempo de ser executado, certo? Por quê? Porque não basta a gente criar o Go Func, né, para garantir que isso aqui vai ser executado. Isso aqui, pessoal, é o schedule do Go vai tratar como, imagina como se fosse um processo separado, tá? E que vai rodar em concorrência com a main. Ou seja, ele está disputando aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, ele disputa tempo de CPU e também memórias, memória, etc., assim como a main o faz, tá certo? Então, ele está disputando aqui o uso de CPU com a main. Imagina aqui, ó, que a main seja um. Eu vou dar alguns exemplos para tornar mais fácil essa visualização. Imagina que a main seja um carro que está indo do ponto A até o ponto B, certo? No meio do caminho, ele chama um outro veículo, certo? Para fazer um percurso um pouco menor do que ele, tá? E esse outro veículo, ele também tem que ir de um ponto inicial aqui, ó, de um ponto inicial até um ponto final, certo? Esse outro veículo ele tem um objetivo, digamos assim, só que o objetivo dele é menor do que o objetivo da main, né? O objetivo da main, digamos assim, é maior e o objetivo desse aqui, ó, é menor, certo? Mas todos os dois estão ali tentando atingir o seu fim, né? Digamos assim, tá? O que que pode acontecer? O carro main pode chegar ao fim do seu percurso antes que esse aqui consiga, tá? Então, muitas vezes o código, a gente vai executar, ele vai finalizar e a gente não vai ver nem o que aconteceu com esse carro aqui. Por quê? Porque a main foi, iniciou e finalizou, enquanto esse aqui
às vezes não teve nem tempo de inicializar, ele vai, ó, porque a gente chamou a GoFunk, então ele vai existir, mas ele não teve tempo de fazer o quê? De receber tempo de CPU. Vou colocar aqui de novo GoRoutine. A GoRoutine, para ela ser executada como qualquer processo, ela precisa ter acesso ao quê? A CPU, memória, né? E tempo de processamento. Isso aqui ela pode não ter tido tempo de receber CPU e memória para processar, e a main finaliza. Quando finaliza, essa daqui é encerrada também, tá certo? A gente já viu isso aí em alguns exemplos em outros vídeos lá, tá? O que que acontece? O que que a gente faz para garantir que essa GoRoutine tenha um retorno antes que a main finalize? Aí a gente vai criar os sistemas lá de digamos, de sincronização, tá certo? Vou colocar aqui, né? Vou colocar assim, ó. Seriam sistemas de sincronização. Por exemplo, um dos sistemas de sincronização que a gente pôde analisar, um sistema primitivo de sincronização, chama-se o pacote sync e tem wait group, né? Aí, ó. O Wait Group é uma estrutura, certo? Que nos permite sincronizar e dizer o seguinte, ó, main, seguinte, ó, tô criando aqui um GoRoutine, como é que eu escrevo que eu tô criando uma GoRoutine utilizando o Wait Group? Vamos supor, eu coloco waitgroup.add1, tô dizendo assim, ó, criei uma GoRoutine e eu gostaria que você esperasse por ela, certo? Esse add1 aqui, ó, a gente sempre cria aqui no código. Como é que eu faço a instância do sync wait group? Eu venho aqui normalmente, tá? E coloco wait group, dois pontos, sync.wait group e abre e fecha chaves. Com isso aqui, ó, a gente cria vou aumentar aqui só para ficar ali visível. Com isso aqui a gente cria uma variável chamada WG, né, que seria o wait group, certo? Uma variávelzinha, ó. E aqui a gente está dizendo para main, ó, main, estou criando uma GoRoutine com esse add1. Estou criando uma GoRoutine, então eu preciso que você aguarde ela finalizar. Aí eu aguardar finalizar seria aqui, ó. A gente vem wait, né? A gente pede para ela esperar, né? O que que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? O que que a gente está fazendo aqui com esse código? Eu vou trazer ele para cima aqui, para frente, e vou deixar ele sem fundo, sem preenchimento. Vou colocar aqui e vou arredondar um pouquinho aqui as bordas e vou deixar ela com a cor aqui mais verdezinho aqui. Beleza? E também aumentar aqui o tamanho. Pronto, ó. O que que a gente está fazendo aqui? Ficou legal, não. Muito feio usei. Mas tá aqui, agora. Beleza. O que que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está criando um age group, tá certo? Que está dizendo para mim, ó, main, tô criando aqui uma GoRoutine, certo? Vou colocar para trás aqui, não ficou legal, não. E vou preencher. Preencher com azul. Ô, main, tô criando aqui um age group, ó, certo? Por quê? Porque eu tô chamando uma GoRoutine, tá aqui, ó, a WG add1, para dizer que eu criei uma GoRoutine, e eu espero que você aguarde por ela. Mas na GoRoutine, pessoal, eu tenho que chamar um métodozinho dizendo que foi finalizado. Para quê? Para que essa GoRoutine diga para mim, ó, pode seguir, eu já fui finalizado. Que chama wait group done, né? Quando eu faço assim, ó, done, certo? O que que eu estou dizendo aqui na GoRoutine? Finalizei, main, eu já cheguei, eu já comecei aqui no meu início, já cheguei até o meu fim, pode seguir. E a partir dessa comunicaçãozinha que a gente faz aqui, ó, para main de volta, né? Ó, com esse done, o que que acontece? A main aguarda pela execução dessa GoRoutine e depois que ela foi executada, a main continua, certo?
Então, essa aqui é uma das formas que a gente tem de sincronizar, tá? Nesse caso aqui, a gente não está utilizando canais. Para que servem os canais, tá, pessoal? Vamos lá. Os canais são formas que a gente tem uma forma que a gente tem de passar um valor de uma variável da main para coroutine e da coroutine para main, certo? Então, os canais eles permitem uma comunicação entre uma coroutine e a main, porque eu não tenho, né, como saber aqui, né, qual que é o resultado que a coroutine vai passar para a main. Se eu precisar de um resultado, se eu precisar de uma resposta da coroutine para a main, eu tenho que criar canais. E como seria isso aí? Vamos lá, forma 2, né? Vamos supor que eu tenha que fazer um processamento aqui na coroutine e eu preciso devolver, né, digamos assim, nome dos clientes. Eu estou dando exemplos aqui, tá? Vamos supor que é um delivery e o cara vai devolver o nome dos clientes que ele atendeu, certo? Poxa, cara, como que eu iria devolver o nome dos clientes aqui para mim, certo? Uma das formas, ou a forma mais idiomática que tem, é o seguinte: a gente sempre vai chamar GoFunk, né, para criar a GoRoutine, tá certo? E antes de criarmos essa GoRoutine, a gente cria aqui um canal, né, um chain de string, tá certo? Por quê? Porque esse canal aqui, ó, ele vai permitir a passagem. Eu vou botar uma seta como se fosse assim mais, né, mais robusta, porque essa seta aqui seria a representação de um canal. Ela vai permitir a passagem e também o retorno, né, dos dados desse canal aqui, ó, tá? A main chama a coroutine, passando um canal, dizendo assim, ó, usa esse canal aí, certo? E como eu já disse em alguns vídeos, o canal seria como se fosse uma ligação, um link, eu até usei o termo, um telefone, né? Entre a main e a coroutine, tá certo? Uma comunicação entre as duas. Aqui embaixo, veja que aqui em cima eu pedi para esperar. Aqui embaixo, o que que eu faria? Eu utilizaria uma cláusula chamada de for, tá? Iterava pelos valores do canal com um termozinho chamado de range canal, certo? Então, assim, aqui eu iria iterar por todos os elementos que essa coroutine produzir e que vá passar pelo canal, tá certo? E aqui esse for ele faria todo o processamento de todas as informações que vêm do canal, tornando possível uma sincronização também. Aqui ó, a gente, vou virar para trás, aqui a gente usou o Sync Group para sincronizar, agora a gente está usando os canais para sincronizar, tá? Channel, vou botar channel. Então assim, a gente usou aqui os canais para sincronizar, tá certo? Entre a coroutine e a main, tá certo? Lembrando que aqui, pessoal, ó, essa main, ela só vai seguir adiante quando ela receber todos os valores do canal. E como é que eu sei que o canal já não tem mais nada para enviar? Aí a gente vem aqui, ó, e utiliza o defer close, né? Então, vou deixar aqui no final, porque nos outros vídeos a gente explica. Close chain, a gente fecha o canal, certo? Então, ele faz todo o processamento aqui de enviar os dados para a main e depois ele fecha o canal. Quando ele fecha o canal, a main está liberada para seguir e chegar até o, digamos assim, aqui o fim do processamento, ó. Digamos assim, que é o fim, tá certo? Então vejam que esses dois códigos aqui, essas duas coroutines, tá? Elas podem, tá? Elas não é que elas irão, mas elas podem rodar em uma CPU diferente da CPU que está rodando a main, tá? Ou elas podem rodar até em paralelo com a main, tá?
são códigos concorrentes e eles podem rodar aqui em uma outra CPU diferente, tá? Se eu transferir esse weight para cá, pessoal, ó, se eu transferir o weight para cá, eu amplio esse valor aqui, ó, certo? De forma que, eu vou colocar isso aqui para trás, ó, de forma que eu posso ter essa routine sendo executada em qualquer momento aqui, ó, certo? Mesmo entre os clientes aqui, ó, sendo recebido os nomes dos clientes, essa routine aqui ela pode ser processada. Porque aqui pode estar na CPU 1, aqui pode estar usando a CPU 2 e a main pode estar sendo executada aqui na CPU 3, entendeu? Então, assim, são processos que eles são concorrentes e a gente espera que eles rodem em paralelo, porque não tem nenhuma garantia de que esses processos irão rodar em paralelo, certo? Inclusive, por exemplo, se a gente só tiver uma CPU, eles vão rodar numa única CPU, tá? Aparentemente em paralelo, mas não estarão em paralelo, é só visualmente falando, a gente não percebe que eles estão rodando de forma sequencial por ser muito rápido o processamento, tá? E aqui, ó, só para a gente deixar claro de novo, tá? Vamos fazer uma revisão aqui. Aqui é o código main, ele tem um início. Na hora que eu chamei a GoFunk, eu criei uma GoRoutine que ela é independente da main, tá certo? Mas eu estou sincronizando, estou dizendo assim, ó, main, você vai aguardar por esse código aqui, ó, você só vai continuar aqui depois que esse código for finalizado. Então a main vem, chama essa GoRoutine vai consumir memória e CPU, vai fazer o trabalho dela. Quando ela finalizar o trabalho, ela informa para o wait group que ela já finalizou o trabalho. O wait group espera aqui, ó, e quando esse trabalho foi concluído, a main está livre para seguir adiante. No segundo caso, a main criou aqui uma outra routine, mas já passou um canal de comunicação entre elas, tá? E essa routine, esse canal aqui, pessoal, ó, eu posso até dizer assim, ó, ele é criado na main, tá certo? Mas ele é encerrado dentro da routine, ó, certo? A main cria, ele pode ser até criado aqui dentro dessa função. Não sei, pode ser retornado pela routine. Tem N exemplos, tá? Então, vou dar esse exemplo aqui. A main, a gente criou o canal, certo? Criou a routine. A routine está iterando aqui por nomes de clientes e depois que ela finalizar, ela fecha o canal. Enquanto isso, a main está aqui com o for, recebendo todos os dados que estão sendo enviados por esse canal. E esse canal aqui, esse for, ele só sai, ele só digamos assim, a gente só consegue sair desse loop depois que a gente recebe o close, né, do canal. Entendeu? Enquanto isso aqui, ele fica também sincronizado, ele fica esperando o canal ser fechado. Depois que o canal é fechado, aí a main continua e finaliza o programa, certo? Aqui são duas primitivas aí de sincronização, tá? Uma wait group e a outra usando canais. Eu espero que tenha ficado claro e espero ter ajudado também. Valeu, pessoal.